vamos falar do tempo de Deus e vamos falar do nosso patriarca, né? O pai Abraão, aquele que é o exemplo para todos nós de fé, né? Nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Portanto, nós sabemos que fé, né, é a certeza daquele que crê, né? E a esperança, né, que nunca se acaba. Nós vemos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 15, Deus promete um filho a Abraão. Deus prometeu um filho para ele. E ele permaneceu naquela palavra. Ele creu que verdadeiramente, porque Deus não é homem para que minta. Ele prometeu, ele vai cumprir. Mas nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós vemos lá no livro de 1 Pedro que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Um dia para nós é como 1000 anos. 1000 anos como um dia, né? Ou, peraí, acho que eu falei ao contrário. Mas é assim, Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. Depois eu vou ler onde está escrito em 1 Pedro. O tempo dele não é o nosso. Só que ele sabe a hora certa de nos dar a bênção, de nos dar a vitória. Ele prova aquele que crê também. É como ele provou Abraão e Sara. Sara talvez pensou que a promessa fosse só para Abraão, porque ela se precipitou. Então muitas vezes nós estamos aguardando no Senhor, esperando as promessas do Senhor se cumprir na nossa vida, mas às vezes nós queremos dar um empurrãozinho ou precipitar, né, as nossas ações, a fim de que aquilo que nós desejamos seja realizado. Mas não é bem assim. E aqui no capítulo 15, quando Deus promete a Abraão, Deus fala que o herdeiro sairá das suas entranhas, porque ele tinha, né, ali um mordomo, um jovenzinho que acompanhava muito ele. Ele achava que aquele lá ia ser, né, o seu herdeiro, o seu filho, coisa assim parecida, como se apega muito a uma pessoa. Mas aqui no versículo 4 diz assim: mas veio a palavra do Senhor a ele, Abraão, dizendo: este não será o teu herdeiro, que era aquele jovenzinho, e sim aquele das tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Então ele creu, ele confiou que verdadeiramente Deus ia cumprir com a sua promessa, né? Não sabia o dia, não sabia a hora. Como hoje nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas nós cremos que verdadeiramente Ele voltará para buscar um povo lavado e remido no seu sangue. Nós temos essa firme esperança. E então o Senhor até levou Abraão lá para fora e mostrou as estrelas do céu e disse para ele: olha as estrelas do céu, você pode contar? Não dá para contar as estrelas do céu, é muito difícil, é muito. E aí ele disse: então assim será a sua descendência. O Senhor falou para Abraão. Mas Sara aguardava, né, ansiosa e crendo também. Sara também, a sua esposa, cria que verdadeiramente Deus ia cumprir, ia dar um filho para ela, só que ela era estéril, ela não gerava filhos, e os anos foi passando, e com os anos passando e Deus ainda não tinha cumprido com a sua promessa, ela ficou assim sem fé, né? A fé foi diminuindo. Nós temos que sempre, por isso que é bom, irmãos, nós nos alimentarmos da palavra de Deus, nós ir buscar a Deus, ir na casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus, para aumentar, para alimentar também não só a nossa alma, mas também a nossa fé,
né, para que nós não perdamos a fé, a esperança de que vai acontecer. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer. E o mais, aquilo que está errado na nossa vida, Deus irá endireitar. Aquele nosso inimigo que está tentando nos derrubar, Deus vai tirar do nosso caminho. Deus vai fazer. Então nós temos que estar sempre alimentado com a palavra de Deus, a fim de não perder a fé, a fim de não sair fora da presença de Deus. E aqui no capítulo 16 nós vemos que Sara, ela já está assim, sem esperança, porque os seus dias, né, os dias têm passado, anos têm passado, e ela continuava estéril e não dava filhos para Abraão. E aí ela falou assim, bom, tem um costume, né, naquela época tinha um costume, quando a mulher era estéril, dava uma serva, né, o esposo, para gerar filhos para ela. E assim Sara fez. Ela tinha uma serva chamada Agar, e era egípcia, né? E ela quis dar para Abraão, né? Para Abraão até se esquivou, não queria, mas Sara insistiu, falou, eu sou estéril, e ele insistia, não, mas Deus, ele vai cumprir com a sua palavra, ele vai nos dar um filho. Aí ela achou que era mais fácil. Por isso que muitas vezes, quando nós queremos dar um empurrãozinho na nossa vida, um jeitinho, né, para adiantar as bênçãos do Senhor, muitas vezes nós atrapalhamos, porque o tempo é do Senhor, né? Diz o Eclesiastes que é um tempo determinado para todas as coisas, e não era o tempo dela, mas o Senhor é aquele que abre a madre e fecha a madre. Mas ela insistiu e deu Agar, né, para conceber um filho para ela. Porém, Agar, ela concebeu o filho com Abraão, chamado Ismael, mas ali eles não deram muito certo. Ela começou a maltratar Sara, não queria dar, porque ela gerou o filho na intenção de dar o filho para a Sara, mas ela não quis dar, porque quando nasce o filho, né, do nosso ventre, já pega um amor, né, uma carência, e não quer, você não vai querer dar teu filho e dar para outra pessoa, embora tenha sido isso combinado, mas ela não deu. Ela quis cuidar de Ismael, e o Senhor sabia que isso não ia dar certo, né? E não deu certo. Teve que mandar Agar embora, e teve ali uns probleminha aqui, ó. No capítulo, nós vemos aqui, ó, no capítulo 16, Agar e Ismael. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão, né? Aí a circuncisão, e Deus muda o nome de Sara, que era Sarai. E os três, né? E depois teve tanto desentendimento entre Agar e Sara, que tiveram que separar. Agar teve que ir embora com o seu filho Ismael, né? Então diz aqui no capítulo 21, Agar e Ismael são mandados embora. Não vou ler, porque senão a mensagem fica muito extensa, porque eu quero mesmo falar sobre a fé contínua, né? A fé contínua, a fé que aconteça o que acontecer, permaneça na fé, permaneça na esperança de que o Senhor vai fazer, vai acontecer, entendeu? Aqui no capítulo 22, Deus manda Abraão, aí depois, né, Deus concede o nascimento de Isaac, no capítulo 21, né? Sara duvidou, mas já tinha acabado os costumes. Aqui diz assim, ó, no capítulo 21, o Senhor visitou a Sara, como tinha dito,
o Senhor a Sara, como tinha dito. Concedeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, em determinado que Deus tinha falado. Abraão pôs seu filho nascer a Sara e deram o nome de Isaque. E Abraão circuncidou Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, né? Abraão tinha 100 anos quando ele teve seu filho Isaque. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que ouvir rirá comigo. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete, né? Era costume da época fazer um grande banquete quando a criança desmamava. E aqui no capítulo 22, né? Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Pensa bem, né? Quem teria tamanha fé, né, de levar seu filho para ser sacrificado? Esse foi um grande exemplo de fé. Bom, um grande exemplo de fé é Abraão sempre acreditar que Deus ia dar o seu filho, né, que é o filho da promessa, Isaque. Ele nunca desacreditou. Em todas as passagens da Bíblia aqui demonstram que ele era firme na sua fé, era uma fé constante, crendo que verdadeiramente Deus ia dar. E depois Deus disse para Abraão, aqui no capítulo 22, versículo 2: Toma agora o teu filho, Deus dizendo para Abraão, seu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre as montanhas que eu direi. Ele, chorando, mas foi e obedeceu a Deus. Levou seu filho, né, Isaque, até a montanha de Moriá, levou a lenha, o tutelo, né, que era o machado cortante, e para oferecer em sacrifício o seu filho, o seu único filho, o filho que ele esperou toda a vida e agora sacrificar. Então nós vemos aqui no versículo 7, quando diz assim: Então falou Isaque a Abraão, o jovenzinho, né, seu filho, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? Né? Porque na época se sacrificava um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro, né? Bem, os melhores que tinha no rebanho era oferecido para Deus. Mas naquele momento não tinha nenhum cordeiro para ser oferecido a Deus ali no momento. Aí o jovem ficou curioso, querendo saber, mas o que vai ser oferecido? Ele não sabia que ele era o cordeiro, né? Mas Abraão respondeu para ele: Deus proverá. Sim, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminhavam juntos, né? E ele continuou caminhando, mas crendo que Deus alguma coisa ia fazer. Ele em momento nenhum desacreditou do poder de Deus. Chegaram a um lugar e Deus lhe dissera, edificou ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou um cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E disse Abraão: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda tua mão sobre o moço, e não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho,
o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu o cordeiro atrás dele. Então, ele, né, ali naquela hora, estava para sacrificar o seu filho, mas quando foi bradado aquela voz que disse para não fazer tal coisa, ele olhou do lado e viu um cordeiro já ali atrelado para ser sacrificado para Deus. Deus até providenciou, realmente se cumpriu a promessa, a palavra que Abraão disse para o seu filho: Deus proverá. E Deus proveu um cordeiro para lhe ser sacrificado. Olha que promessa gloriosa, né? Que fé que esse Abraão teve ali para com Deus. Que fidelidade, né? E muitas vezes nós não conseguimos ser tão fiel assim a Deus. Quantas vezes, né? Nós não conseguimos ser tão fiel a Deus, ser tão obediente a Deus assim. Mas que nesta noite, né, lendo a palavra de Deus, nós possamos nos fortalecer na presença do Senhor, nós possamos estar diante do Senhor, para que nós possamos obedecer ao Senhor em tudo, porque em todos os momentos Ele é o Deus que provera, é o Deus da providência. Ele providencia tudo aquilo que nós necessitamos, e muitas vezes não acontece porque nós precipitamos. Tem um versículo do Salmo que diz assim: aquele que apressa com seus pés peca, né? E todo pecado tem a sua consequência. Muitas vezes nós, né, que nem a Sara, ela sofreu muito com Agar, depois que Agar teve o filho que era para ser dela, né? Mas que na verdade saiu do ventre de Agar. Eu até fico assim, dando um pouquinho de razão para Agar, porque o filho nasceu no ventre da Agar. E ela ali sofreu muito, porque ela queria pegar o menino, ela não deixava. E era aquela desavença entre as duas, depois desavença entre os dois meninos, né? E ali nós sabemos que o filho, verdadeiramente, o filho de Agar, que era Ismael, não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaque, que nasceu de Sara com Abraão. E nós vemos aí o que nós aprendemos com isso, que nós devemos esperar no Senhor. Imagine você, né, ali já com 90 anos, esperando ter um filho, uma promessa de Deus. Quem teria tal paciência, né? Já tinham cessado os costumes das mulheres. Quando cessa os costumes das mulheres, nós sabemos que é mais difícil da mulher ter filho. Mas se o Senhor prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Não há tempo, né? Então, quem teria tamanha fé de esperar tanto tempo? Abraão já com 100 anos, e o Senhor naquele momento lhe deu Isaque, o seu filho, o filho da promessa, tão desejado, algo muito desejado. Eles esperaram muitos e muitos anos pela promessa do Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos esperar nem um mês, né? Nós queremos, que nem o irmão estava pregando, falando ali da palavra de Deus. Ele disse que muitas vezes nós pedimos uma coisa para o Senhor e queremos para ontem, queremos já, agora. Deus também é o Deus de já. Tem coisas que há necessidade de que seja feito já, né? Aí Ele também é o Deus de já, é o Deus de todos os tempos. Mas que nós possamos aprender com Abraão a ter fé, uma fé genuína, uma fé constante, e nunca vacilar, sempre
esperar, porque o Deus da providência é o Deus do impossível, é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo executa por nós, né? E muitas vezes nós esperamos, queremos acreditar, mas muitas vezes nosso coração já diz não, nós esperamos até agora, né? Não vai dar certo, né? Não vai dar. Mas se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Nós temos outro exemplo também de fé ou de esperar no Senhor, que é difícil, muitas vezes é difícil esperar no Senhor, mas compensa esperar no Senhor, porque as promessas do Senhor são recheadas de bênção, né? Marta e Maria, elas mandaram chamar Jesus, mas elas queriam que Jesus viesse logo, porque Lázaro estava muito doente, muito doente. Elas temiam que ele morresse e Jesus não chegasse a tempo, como de fato aconteceu. Lázaro morreu e Jesus não chegou a tempo, mas Marta e Maria já tinham mandado, já fazia 4 dias que tinham mandado chamar Jesus, né, para estar ali e ajudar a curar o seu irmão Lázaro. Mas Lázaro morreu e só depois de 4 dias de morto o Senhor Jesus apareceu. Mas era o tempo certo, era o tempo de Deus, né? Era o tempo de Deus. E como Jesus tinha dito Marta e a Maria, que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para a honra e glória do Senhor, para a glória de Deus. Ou seja, o nome do Senhor seria glorificado através da ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro foi ressuscitado, ali o nome do Senhor foi glorificado, foi adorado, porque Lázaro já estava morto há 4 dias. Diz Marta e Maria que ali ele já cheirava mal, mas o Senhor é o Deus do impossível, nada para Ele é impossível. Se Ele prometeu te curar, espera no Senhor, porque Ele é fiel, Ele cumpre e Ele vela em cumprir com a sua palavra. E ali, depois de 4 dias, eles levaram Jesus até o sepulcro e Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu com vida. Que coisa gloriosa é essa passagem bíblica, onde Marta e Maria já não tinham mais esperança, porque Jesus demorou para chegar. Mas se você já pediu para o Senhor, se você já clamou, então espera no Senhor, porque Ele fará tudo na hora certa, no momento certo. Lembre-se que o tempo é do Senhor, a palavra é do Senhor. Então, e o milagre também é do Senhor. Aqui, acho que é no Evangelho de Pedro, aqui no capítulo 3 de 2 Pedro, né? Diz assim: vou ler esse versículo 7 também, porque nós sabemos que esse tempo nós temos que esperar. Não sabemos o dia nem a hora, mas vai chegar. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra reservam como tesouro, e se guardam para o fogo do dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, Ele cumpre. Ainda que alguns a tenham por tardias, ainda que muitas pessoas já estão sem esperança, quer dizer aqui, Ele vela em cumprir com sua palavra, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham a se arrepender. Então, o dia do Senhor, né, Ele virá como ladrão, que não avisa ao dia e a hora, mas Ele virá. E aqui o dia do Senhor
é como 1000 anos. Então nós vamos aguardar, esperar no Senhor com paciência. O salmista tem alguns salmos que diz: espera, pois, no Senhor, e Ele concederá o seu coração. Se muitas vezes você está enfermo, né? E aí aguardando que Deus venha te curar, espera, pois, no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Espere e confia de toda a sua alma, de todo o seu coração, porque Ele é fiel e justo para atender a sua petição. Lembrando que o Senhor, Ele diz, né? Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Amém, irmãos? Então vamos pedir ao Senhor, porque Ele vela em cumprir com a sua palavra. Amém?